Recording in progress. Só um momentinho. Oi. Bom, não entrou a nossa música. Vamos lá. Vinde, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei e neles o acendei fogo neles o fogo do vosso amor. e É vosso Espírito, e tudo será tudo será criado, criado e renovareis a face da face da terra. terra. Oremos. Ó Ó Deus, Deus, que que instruíste instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do a Espírito, luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos fazei que retamente apreciemos retamente todas as coisas, coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós Bendita entre sois as mulheres, vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Maria, Mãe de rogai por Deus, nós, pecadores, rogai por nós, nós, pecadores, agora e na hora de nossa agora morte. e na agora hora e de na nossa hora de morte. nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho ao Espírito Espírito Santo, Santo, como era no princípio, agora e sempre. sempre. Amém. Sempre. Amém. Ok. Bom, e aí, o que ficou da semana passada para vocês? Bom, ficou muita coisa interessante, que é um método, ele é difícil, porque faz a gente ter que pensar, faz a gente ter que trabalhar, porque a gente tem que realmente reservar tempo, disponibilidade, foco no trabalho. Se nós queremos realmente dar continuidade ao curso e aperfeiçoar nossos conhecimentos, né, e aflorar cada vez mais toda a graça e o dom que Deus dá a cada um, é muito válido. Eu acho que eu escrevi uma coisa, eu não confesso que eu não consegui estudar muito. Essa semana tem sido bastante corrida aí. Eu acho que o carnaval, eu vou ficar por aí, vai ser mais fácil, mas de parar para ficar, né? Meditando e buscando essas respostas, né? São muitas perguntas, mas o que me chama a atenção é o que Jesus quer nos comunicar com aquele. Acho que é a primeira coisa. A partir daí, desenvolver o método com as perguntas e buscar as respostas. Mas tentar, com a leitura geral, assim, aquilo que me passa, o que ele está querendo me comunicar ali, e meditar em cima disso. A partir desse início, assim, o que ele quer me comunicar é determinado ponto, é determinado coisa. Aí começar a desenvolver com as perguntas e buscar, porque uma coisa que eu percebi também que você tinha feito, Dalton, é que nem todas as perguntas que estão ali a gente consegue responder. Às vezes, em determinado momento, você fala, puxa, não sei o que falar aqui. Mas aí é a questão do costume, né? E a gente praticar. Eu acho que se não praticarmos, ou melhor, se nós praticarmos isso, nós vamos ter um grande benefício que nós teremos. Não só para poder interpretar melhor o texto sagrado, mas também para despertar em nós, através do processo, e esse método ele desperta a gente um processo de entendimento e a gente acaba naturalmente fluindo. Mas ele leva tempo. Não é uma coisa que a gente começa agora e daqui um mês a gente está... O processo está sempre em treinamento, né? Mas o que eu quero dizer é assim, é uma coisa que eu acho que demora um pouco mais.
mesmo para aqueles que têm um pouco mais de conhecimento. Quer pôr o fone de ouvido? Para fazer um paralelo com isso que você está falando, em cima dos textos, inclusive, né? Você vê que Abraão e Paulo estão sempre falando do caminho, né? É um caminho, é um processo, né? Então, para conhecer a palavra, para interiorizar a palavra, ela é um caminho. E ela tem que ser feita assim, não é uma coisa que se faz... porque para penetrar todo esse ensinamento e a gente adquirir essa vivência que ele quer que a gente adquira, é um caminho. E não é um paralelo com o caminho da nossa vida, esse processo. A gente precisa desse material para fazer esse caminho na nossa vida diária, até a nossa Páscoa, que é a nossa passagem, né? Isso mesmo. E mais do que isso, né, Celina? Ou melhor... Oi? E mais do que isso, não, mas completando, trazer para a nossa experiência, para a nossa vida, para que ao ministrar esse conhecimento que a gente está adquirindo, o outro também vivifique aquilo. Né? Então, é uma coisa importante essas duas colocações. Nós temos que vivenciar, trazer para a nossa vida e inspirar para que o outro que está nos ouvindo também procure vivenciar na vida dele aqui. Oi, Marta. Tudo bem, Marinho? Boa noite a todos. Boa noite, Celina. Boa noite, Celina. Eu acho que com o tempo também, todas aquelas perguntas, aqueles como, por quê, mas está exaltando, está exortando, está dando uma ordem. Eu acho que com o tempo a gente vai pegando uma prática e vai filtrando e a gente começa a colocar. Eu já comecei a, não é fazer um resumo, mas praticamente isso, né? De tentando eu nem trouxe aqui hoje, cara, ficou... E não significa que nós vamos ter, que todas as perguntas vão ser respondidas, tá? Isso aí é um questionário que a gente vai fazendo um checklist para a gente fazer essa leitura atenta, levantar as informações, os dados, para poder entender. Pedaço aqui, a quarta linha, a ideia... aplicada... Não, a ideia comunica... Não. O pregador comunica uma ideia. Então, veja, para mim isso é o que bateu assim. A gente precisa comunicar, a gente precisa aprender a se comunicar. A ideia central que está naquele texto. Aí nós vamos desenvolver, tentando perceber o contexto, situar mais ou menos qual era a intenção da época. Então, a gente começa a fazer... Isso tudo vai dando um suporte. Você fica muito mais forte ao falar. Então, eu acho importante praticar isso. E depois, vejam, começou a dar um certo medo, viu, Dalton? Porque eu falei, nossa senhora, não vou conseguir. Só esses textos aqui já tem um salmo, tem a primeira leitura, tem a segunda leitura, tem... Eu falei, não, mas peraí, gente. É uma vez que eu vou fazer isso. 36,5. Cada um vai fazer. Então, quer dizer, eu tenho que fazer o trabalho uma vez só. E com o tempo, a ideia é que a gente trabalhe com esses exercícios, esse método, para tudo na vida. Né? Acaba criando É que nem andar de bicicleta, né? Depois você vai empinar, vai dar cavalo de pau e tal, mas você vai, aos pouquinhos, tem que primeiro dar as pedaladas, né? Então, achei um método muito interessante. E essa questão da comunicar a ideia, o que é que ele está passando naquele texto sagrado, né? Inspirado pelo Espírito Santo, o que ele está nos comunicando para nós, para mim, naquele momento. Como é que eu vejo aquilo? Sabe? Então, é um exercício de reflexão mesmo, de fechar os olhos, entrar no texto, buscar ali Jesus falando, o que ele está querendo me passar com aquele texto.
E aí desenvolveu o restante do método para dar embasamento, para poder falar com mais propriedade e tal. Mas acho que o principal é buscar a ideia que está sendo comunicada para nós. Isso eu acho a parte mais demorada e mais difícil, assim, porque, para mim, parte de uma reflexão mesmo, de fechar os olhos. Eu gosto muito do Dalton, sabe, da metodologia inaciana. Então, de você se posicionar diante de Deus, se colocar ali, se sentir abraçado pela Trindade e mergulhar naquele texto que você acabou de ler. Se colocar lá dentro. Ver Jesus sentado com a samaritana, conversando, o que eles estão falando, o que tem no ar, os discípulos estão ali, e vivenciar aquele momento. Aquilo, para mim, dá a ideia central do que está sendo passado. Acho que, a partir daí, o método fica mais fácil de você ir respondendo. Uhum. Então, para fazer uma continuação daquilo que a gente fez na semana passada, aí eu, por exemplo, né, porque agora a gente tem que partir para homilia, né? Então, eu levantei palavras que, para mim, fizeram elo dentro dos textos, né? Então, uma delas é a fé, né? Obediência, certo? E a esperança, confiança, fidelidade. Isso são palavras, para mim, que fazem o elo, fazem o link com os textos, né? Que a gente tem que trazer para a nossa vida, porque você vai ver o que eles fizeram. Jesus viveu aquilo para mostrar para nós que é possível, né? Não é uma utopia. E a hora que você fala assim, eu preciso ter essa mesma fé, ter essa mesma obediência, essa mesma confiança e fidelidade nisso que ele falou. Então, isso é uma coisa que eu preciso trazer para a minha vida, essa vivência, essa experiência que eles tiveram, pelo qual eles passaram. E Jesus foi o maior, né? Porque ele foi obediente até o fim, ele foi fiel até o fim, acima de qualquer situação, acima de qualquer coisa. É isso que eu tenho que trazer para a minha vida. Essa mesma fidelidade, essa mesma confiança. Bom, vamos recepcionar a Shizue. Olha, depois de uma... Ela foi lá para o fim do mundo, agora lá para baixo, lá no fundo do mundo. Na Austrália. Está de volta aí, ó. Seja bem-vinda, Shizue. Muito obrigada, hein? Bem-vinda. Boa noite, Shizue. Boa noite. Saudade, Shizue. Oi. Voltou mais moça, hein? Poxa vida. Obrigada, são seus olhos. Fazer um roteiro para a gente ir lá ver. Eu preciso ir lá, viu? Bom, legal. Vamos dando continuidade, então. Dentro dessa linha que o Mário colocou a respeito do método, o que vocês teriam... Depois, mais à frente, a gente vai entrar na interpretação do texto propriamente dita que nós apresentamos na semana passada. Então, a respeito do método, como é que vocês... O que vocês sentem, o que vocês colocariam, qual é a ideia de vocês? Bom, eu também senti um pouco de dificuldade, viu? Por incrível que pareça, é difícil. Uhum. Você tem que ler com atenção, interpretar, gravar, voltar. A gente nunca passou por isso, né? Quando você está acostumado a ler um texto, ler um livro, você vai lendo, vai interpretando, vai indo, né? Agora, aqui são passagens, é difícil, né? Se ele está falando para você seguir a fé, a transfiguração, Mas temos que, é o que o Mário falou, né? Temos que treinar, temos que participar. Né? Não é só interpretar, é entender, né? Para nós que somos advogados, Jorge, a gente já tem até um pouco desenvolvido essa questão de interpretação de texto. Não. A gente já tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa facilidade, né? Isso. Bom, que eu ia colocar que eu caminhei pelo que disse a Celina. Esperança, fé, a coisa prática
que desemboca esse chamado. É isso que eu reforço. Eu acho que, como eu não sou tão intelectual aí como esses advogados da vida, eu parto para a prática. Como Eu advogado vejo... da vida? É uma expressão, é uma expressão. Ah, que susto! Não sei. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ô, Vera, você não é intelectual? Meu Deus, hein? Eu não, eu parto para a prática. Eu fui bem prática, acho que na minha homilia aqui, viu? Eu achei que o fio condutor que o Dalton nos propôs, com as perguntas, é interessante em termos de você não ler o texto por ler o texto. Você tem que ler o texto e tirar algumas essências, tá? Algumas coisas que estão, de repente, na entrelinha, de uma linha para outra, você tem uma ideia que está lá. E quando você tenta responder as perguntas que colocadas no roteiro que o Dalton passou, evidentemente você não vai conseguir responder todas. Você não tem, em todos os textos que você lê, você não tem todas aquelas colocações. Correto. Não é possível, porque os textos são diferentes, são situações diferentes, são tempos diferentes, então você não consegue, num salmo, por exemplo, buscar lá todas aquelas questões. Eu acho que o que é importante ali, que ele deu, é a gente buscar a essência, por exemplo, nesses que nós fizemos estudo, que fizemos memoria, buscar a essência de todos os textos daquele dia, daquela liturgia, e entender qual é o elo de ligação, como falou a Celina. Você tem que achar lá o elo, ela achou as palavras, fé, esperança. E, de fato, é isso. Quando você lê todos os textos, você fala, a mensagem aqui é essa. É confiança, é fé e entrega total em Deus. É isso. Então, assim, eu acho que o roteiro do Dalton, ele nos dá a possibilidade da gente não tentar entender o texto por conta própria. Ele nos dá o caminho de como a gente vai conseguir entender o texto. Lógico que você não vai ficar só no texto. Isso aí, pelo menos o caminho que eu segui. Eu não fiquei só no texto. Eu li, eu entendi, porque, na verdade, ele já deu uma pincelada nesse texto que nós fizemos na semana passada. Eu não estava, mas eu li, eu assisti lá, eu fui ler o texto que ele me mandou, e aí eu percebi que eu precisava entender o contexto daqueles textos. Então, tive que buscar na Bíblia onde é que estava, que tempo que era, o Abraão, por que ele estava ali, por que ele falou aquilo para Abraão, como é que era a situação de Abraão, por que ele prometeu uma geração grande para Abraão, aí você descobriu que a Sara, a mulher dele, era estéril, que aquilo era ruim para ele, que ele não ia ter continuidade. Enfim, você tem todo um envolvimento no texto que as perguntas te ajudam, mas você tem que também buscar outros caminhos para poder fazer a interpretação e fazer daquilo um pacote só, de todas as leituras. Foi isso que eu entendi do texto que você passou, do caminho que você... Gostei muito, achei excelente para nós, porque além assim de você preparar uma homilia, você vai estudar e você vai aprender mais. O que eu estudei, que eu aprendi está certo? Será que eu entendi corretamente? Mas aí ele falou, não, aí você vai buscar em outras homilias se aquilo que você falou está coerente, está certo. E vai trocar ideia com os colegas aqui. E aí acho que a gente vai chegar num consenso, todo mundo vai chegar num consenso. Eu gostei muito. Obrigado, Dalton. Ok. Olha, você tocou num assunto que eu gostaria de ressaltar. É muito importante a gente primeiro fazer o trabalho antes de ir comparar. Certo? Então, claro que depois que você fez, você levantou, você vai comparar, inclusive você fica até mais criterioso ao comparar. Você vai entender muito mais, né? Mas é sempre importante primeiro fazer o trabalho pessoal. Claro que você vai ter que procurar fontes, mas não entrar diretamente, por exemplo, nos textos de homilia já pronta, porque senão a gente fica com aquele que sempre já recebe o pão feito, né? E aí nunca vai aprender o desenvolvimento. E é aquilo mesmo aí que o Mário falou, o Jorge também colocou, é um processo, e a gente vê que com a experiência, se a gente começar a trabalhar esse processo sempre, principalmente se você começar, cada um vai ter uma apresentação, pelo menos a cada 2 meses, vamos dizer assim, certo? Porque depois a gente vai repetir, né? A gente fez a primeira escala,
depois eu vou ter que entrar de novo na fila. Depois a gente mostra depois para a Sueli e para a Shizue, que não estava semana passada, também para a Neuza e o Zé Luiz e a Marta, para poder se inscrever para fazer as apresentações. Certo? Então, agora, de certa forma, talvez não com tanta profundidade, porque muitas vezes talvez o tempo não permita, mas cada um, claro, dentro das suas condições, se a gente utilizar isso também para antecipar a reunião, certo? A gente vai ter um crescimento muito grande, né? Vai ter um crescimento muito grande. Agora, vocês veem que no método, alguém gostaria de falar mais sobre isso, sobre o método, sobre a sua experiência com o método, para a gente poder passar para a fase seguinte? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu acho legal, porque é quando a gente vai fazer uma tese, você tem que fazer várias pesquisas para você poder expor, né? Uhum. É isso aí. Você queria falar, Richard? Eu já assisti umas 4, 5 pregação dele, certo? Do domingo, então naquele dia. Ele, para fazer ele fazendo a pregação dele, é no mínimo meia hora, certo? Ele fazendo todo o estudo, que ele vai levando para todo aquele caminho lá, certo? Ele, pelo menos meia hora. Outra coisa então, o que eu acho que tem que fazer você tem que fazer o estudo e depois trazer um resumo assim, mas diminuir bastante os detalhes. Senão você não faz isso em 10, 15 minutos de jeito nenhum. E outra coisa que eu vejo, o importante não é passar nesse momento o que ele fala para mim. O que ele fala para mim é a segunda parte que eu vou falar na discussão do grupo. Então, senão fica trazendo, porque para cada um, isso nesse momento, é coisa diferente. A passagem é diferente, a necessidade é diferente, certo? Quer dizer, só dando um exemplo, já estamos na quinta, acho que na terça-feira, falava-se o Evangelho, falava-se do fermento. Naquele momento, para mim, que era aquele momento meu, que era aquela minha necessidade daquele momento, eu fiquei pensando o quanto que a gente entra nos fermentos que as pessoas falam e a gente acaba se atrapalhando totalmente até na atitude que a gente toma, muitas vezes pelos fermentos. Mas era um momento meu aquilo ali, certo? Então não é crítica a ninguém. Então, eu acho que deveria se pensar nisso, somente isso. Porque o importante, veja, é a gente fixar bem qual é a ideia bíblica, certo? No primeiro momento, sem trazer para a nossa vida, mas ver o que é que Deus quis comunicar com aquela passagem. Havia uma intenção, naquele momento histórico, naquele contexto, tem uma intenção. Então, é importante você apreender exatamente, buscar, né? Buscar entender qual é a grande ideia do texto, o que realmente o texto gostaria de comunicar. Certo? Daí, engraçado, porque você vê, diferente do método da Lectio Divina, a Lectio Divina, normalmente, você traz para a sua vida no final, né? E aqui a proposta do método é que você, na sequência, depois que você faz o estudo, depois que você chega à grande ideia do texto bíblico, você traga para a sua vida, para que, né, pedir ao Espírito Santo que traga para a sua vida, para você entender aquilo que ele está comunicando para você. Mas não é isso que você vai comunicar para as pessoas. Talvez até você possa comunicar um exemplo, dar o testemunho, mas não é exatamente isso, né? Então, nesse segundo passo, vocês conseguiram trazer para a vida de vocês o que o texto dizia, sem pensar ainda em comunicar para os demais? Dalton, antes de responder sua pergunta, eu posso fazer uma colocação? Claro. O que eu senti ali quando você apresentou o método das perguntas, eu senti que quando você responde as perguntas, você responde para uma interpretação sua.
aquilo que vocês ajuda você a interpretar o texto, mas é uma interpretação sua. Na hora que você vai preparar um texto para apresentar, me dá insegurança se eu estou apresentando com uma versão correta. Então, quando você pediu a primeira vez para a gente apresentar, fazer uma apresentação para a gente fazer treinamento, que você falou assim, olha, faça uma análise da primeira, da segunda, do Evangelho e faça uma correlação entre eles. Eu fiz isso no texto, estudei o primeiro, estudei a segunda, fiz um resumo, e o Evangelho fiz um resumo, depois eu terminei com uma frase que era a frase que unia as três coisas. Então, aí eu me senti mais confortável, porque eu fiz uma pesquisa do texto, eu não fui por uma interpretação pessoal minha. Muita coisa eu interpretei corretamente, mas tem coisas que te traz esclarecimentos. Então, responder só as perguntas me dá, assim, uma sensação de que eu posso não estar dando a interpretação correta do texto. Não sei se eu fui clara. Assim, mas de qualquer maneira, veja, você vai estudar o texto. De outra forma, você vai procurar referências a respeito, porque o que amplia também um pouquinho o nosso trabalho é que você estude um pouco o que é o contexto do texto. Certo? Então, por exemplo, é interessante você ver, por exemplo, a gente não consegue aprender todo o que quer dizer a transfiguração se a gente não vê o capítulo anterior, quando Jesus, então, anuncia que ele vai sofrer, certo? Que ele diz que vai passar por uma situação difícil, que eles vão ter uma situação difícil. E onde Pedro diz, não, imagina, você está louco, Deus não vai permitir isso. Aí Jesus diz, afasta de mim, Satanás. Então, por isso que é aí que você vai entender, pô, mas e aí dentro nessa sequência, o que quer dizer a transfiguração também, né? Entendeu? Então, vendo o que o livro do Evangelho que ele quer colocar, então, indo buscar originalmente aquilo que estava sendo comunicado. Daí, depois que você faz todo o trabalho, Marta, você pode, claro, comparar com o que a igreja está falando sobre aquele texto, sobre aquela situação, certo? Se há um erro de interpretação ou não, entendeu? Aí sim você vai fazer a checagem. Porque, de qualquer forma, veja, a gente sempre tem que ter em consideração que a palavra é viva. É viva. Ela é, por nossa experiência e pela experiência da igreja, inesgotável. Certo? Então, claro que quando você, Marta, vai interpretar e vai buscar entender aquilo, vai também sair novidade. Agora, o que não pode é sair uma coisa que não esteja sendo comunicada no texto. Ou então, uma contradição com aquilo que está sendo dito no texto. Existem textos que podem, às vezes, as pessoas, né? Me surgiu agora uma coisa assim, que é uma interpretação, né? Quando você passar um camelo numa agulha, né? Isso. Por mais essas que você responde, às vezes existem pessoas que interpretam, a pessoa fala, como? Está errado, não é isso, né? E não é, às vezes a interpretação nem é esta, né? Então, eu acho que, além de responder as perguntas, existe a necessidade da pesquisa mesmo, não podemos deixar fora, não. Eu acho, hein? Não sei, posso estar errado. Muito bom. Então, por exemplo, vamos usar esse exemplo que você deu de uma maneira muito boa mesmo. Qual é a interpretação do camelo passar pela Bom, Qual é pelo nosso... Para começar, da época, existia como eu vou chamar isso? Um portal. Não, mas existia uma... Oh, meu Deus! Uma entrada do castelo. Não é isso. Não é uma passar o camelo na agulha era uma interpretação da época que se dava, como hoje a gente fala assim, não é uma gíria, me ajudem, não é uma gíria, uma expressão, você quer dizer? Era uma expressão que se usava naquela figurada. época. E uma expressão que se usava naquela época, né?
como muitas que a gente tem aqui hoje, né? Encontrar chifre em cabeça de cavalo. Chifre em cabeça de cavalo. Isso, chifre em cabeça de cavalo. A Neuza deu uma boa interpretação. O que é um chifre em cabeça de cavalo, né? Você já imagina o que é. Naquela época, né? Passar um camelo numa agulha era uma coisa assim, quase impossível, né? Era para dizer que era uma coisa impossível, difícil. Era uma expressão da época. Sim. Mas as pessoas não entendem isso, acham que está falando que vai passar o camelo na agulha. Eu já ouvi a interpretação que tinha, por exemplo, em algumas fortificações que tinham os portais, né? Sim, a entrada da cidade. Quer dizer, você passar no baixos, portal e eram baixos. Então, tinha dificuldade. Então, era uma porta baixa. É uma passagem difícil. Baixa e estreita de Jerusalém. Difícil. Olha, vai lá, Silvana, fala aí. Então, o significado era... Porque era uma passagem baixa e estreita, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Uma passagem baixa e estreita de Jerusalém, pela qual os camelos... Agora eu preciso continuar aqui. Ok, já é o suficiente. Então, isso se chamava agulha. Então, percebe... Ele descreve a impossibilidade, não é isso, Paulo? Oi? Ele descreve a impossibilidade. Mas eles passavam com dificuldade. Passavam com muita dificuldade. Então, veja... Aí tornou-se essa expressão, por causa desse portal que os camelos passavam, girou essa expressão. Quando você tinha uma coisa muito difícil, falava, vou passar o camelo pela agulha. Tá, então aí que está. O que teu exemplo trouxe? A necessidade tem um detalhe aqui, viu? Veja, a necessidade de você buscar o contexto. O que era naquela época uma agulha? Então, claro, nós não temos o conhecimento, mas a hora que você pesquisa, quer dizer, aí você tem que pesquisar. Eu estou aqui dentro de uma... O que deve ser esse negócio da agulha? Não vou eu tirar uma interpretação, deixa eu verificar o que significava naquela época. Exatamente. Então, o exemplo seu foi maravilhoso, porque daí você vai... a hora que você responde as perguntas, você responde para você. Mas você precisa fazer uma pesquisa, não tem jeito. Uhum. Vocês viram que começa pesquisando o livro. Se você não pesquisar primeiro o livro, qual é o sentido, se é um livro histórico, se é um livro, qual era o objetivo daquele livro, etc., você vai perdendo o conteúdo, né? A interpretação do conteúdo. A gente vai. Mas é isso aí. Então, é isso. Legal. Exatamente. Mas no texto em si do camelo que não entra na agulha, era a expressão de dizer que determinadas pessoas que não aceitavam a palavra de Deus não iam para o céu. Na verdade, eles falam assim, que o camelo tinha que se ajoelhar para poder passar, porque a porta era baixa. Então, é o único caminho que os ricos podem chegar a Deus, é se ajoelhando diante dele. Respeito e humildade. Mais fácil o camelo passar pela agulha do que o rico... Ajoelhar diante de Deus. Essa expressão é novidade para mim, que eu tinha outra forma, né? Minha expressão que eu me lembro foi essa, que a pessoa não tinha conhecimento da palavra de Deus, que não ia para o céu. Legal. Ou não criticava, né? Palavra. Porque você vê, tem várias explicações, uma pequena expressão, como a Marta colocou. É isso aí. Entendeu? Então, viu a importância da pesquisa? Muito bom. Sim. É isso mesmo. E é o hábito, porque, na verdade, gente, para a gente poder... É o seguinte, quando a gente começa, eu receio que gosta de dar bastante esse testemunho. Quando a gente começa, aqueles que começaram já de uma certa idade, né, a ler a palavra de Deus, não tinham familiaridade com a palavra de Deus, logo no início é muito difícil, né? É muito difícil, a pessoa tem dificuldades, então todos nós, de alguma forma, vivemos essa experiência. Daí você vê que na medida que você vai entrando, na medida que você vai lendo, na medida que você vai ouvindo, na medida que você vai se deixando levar, ela vai se
tornando cada vez mais clara. De repente, você olha e você já entende, você já acha que entende, né? Mas tudo bem, mas é entender, porque antes você já achava que não entendia. Agora você já acha que entende. Então, isso são os degraus, certo? Então, nós não podemos ficar na superficialidade, certo? Não ficar na superficialidade é um perigo. Então, a gente precisa avançar um pouco mais, quer dizer, o que naturalmente exige mais esforço, mais dedicação, mais tempo, mas traz, sem dúvida, frutos. Certo? Mas traz, sem dúvida, frutos. Então, a proposta é que você veja que a gente nós já passamos os 4 evangelhos, que beleza, a gente percebe quanto fruto bom trouxe na vida de cada um, certo? De cada um de nós, como trouxe fruto. Então, e agora vamos avançar um pouco mais. É isso aí. Certo? Então, que exige esforço? Exige. Exige trabalho? Exige. Como diz lá a psicologia positiva, a felicidade, a infelicidade, a tristeza é natural. Você não precisa fazer nada para ser infeliz. A alegria, ela precisa ser construída. Certo? A gente só vai encontrar realmente... E a gente sempre tem que pensar no Evangelho como a alegria do Evangelho, né? Quer dizer, o fruto do nosso estudo, acima de tudo, deve ser um aprofundamento que nos traz um bem-estar espiritual maior, né? Dentro da humildade, tudo, não é que a gente tiver. Mas o encontro com Jesus é isso, o aprofundamento do relacionamento. Então, é que nem o relacionamento humano. Certo? Quando você vai se aprofundando no seu relacionamento, você vai criando raízes, você vai criando... vai descobrindo coisas. E aí, desta mesma forma. Então, para a gente trabalhar esse nosso novo ciclo. Tá? Alguma coisa mais sobre o método ou podemos partir para a fase 2? Como não houveram manifestações... Boa noite, José Francisco. Oi, José Francisco, tudo bem? Boa noite. Boa noite, desculpa o atraso. Boa noite, Zé. Alô, Francisco, tudo bem? Que bom que você está conosco. Bom, agora então é o seguinte, vocês passaram, analisaram e trouxeram o que significa para a vida de vocês? Não, escrito não. Eu não trouxe, pelo menos. Escrito, não. Eu trouxe por escrito só a homilia. Eu também, só a homilia. Uhum. Mas vocês fizeram essa etapa? Sim. Tá. Por exemplo, então dá algum exemplo do que significa para a sua vida. Não para comunicar, não como homilia, mas como... Bom, para a minha vida, o que significa é confiança em Deus, é a fé que a gente deve ter, né? Tanto nas leituras quanto no Evangelho, fica muito claro que é o chamado que Deus nos faz. Muitas vezes a gente acaba achando, puxa, será que vou, será que não vou? E, no fim, a gente tem que acreditar e confiar e vamos em frente, tem que seguir em frente, porque se Deus está nos chamando e a gente sente isso no coração, tem que ir em frente, tem que ver, tem que... Isso é que fica para mim muito forte, como já eu usei isso como exemplos anteriores, que era uma vontade que eu tinha, uma inquietação que eu tinha, que precisava fazer alguma coisa da minha vida para poder trabalhar com evangelização, para poder fazer mais do que aquilo que eu fazia, achava muito pouco. E hoje não que eu me sinta satisfeito, mas eu acho que tem muito mais ainda para fazer. Mas, de qualquer forma, confiar em Deus, confiar naquilo que Ele me promete, porque as promessas de Deus vão ser cumpridas e eu não tenho a menor dúvida disso. Alguém mais gostaria de compartilhar o entendimento pessoal? Para mim ficou muito forte a
a frase diz: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Eu acho que a medida, para mim, é isso. A comunicação principal é de que eu tenho, se eu não realmente não conseguir trabalhar dentro de mim as minhas potências, aquilo que o Espírito Santo me dá, os meus dons, a graça que Deus me dá, e não a colocar em prática, eu não vou alcançar o reino. O caminho é um só. Jesus nos ensina. O reino de Deus não está fora da gente, está dentro de nós, está no nosso meio. Então, se a minha justiça, aquilo que eu pratico, aquilo que eu penso, não for melhor do que os outros, os letrados que se dizem donos da lei, dos dogmas morais, etc. Tal, então, eu estou fora, estou junto com eles, estou sendo hipócrita. Então, a maior mensagem para mim, para a minha vida, é procurar ativar dentro de mim mesmo as potências que eu tenho, que o Espírito me dá. E uma coisa importante que o Dalton falou, e que para muitos já é prática, mas para mim ainda são novidades, é que quando a gente coloca em prática, realmente a coisa funciona. Então, a palavra experimentar é muito importante para nós. Temos que experimentar aquilo que ele está nos falando. Então, quando eu vou enfrentar aconteceu comigo de novo essa semana. Senhor, Espírito de Deus, me ajude nesse momento. Eu vou enfrentar uma reunião e vem mesmo. E vem mesmo. O negócio é muito sério. Não tenha dúvida. Muito sério. Então, a partir dessas experiências que a gente experimenta, é que nós podemos passar. Né? É claro que cada um está no seu momento, né? E a gente não pode, mas a sementinha, ela fica plantada lá. Então, essa questão de se a minha justiça não superar a dos hipócritas, aqueles que ficam lá bajulando, falam, mas não praticam, então a minha justiça eu não vou alcançar. Para isso, eu tenho que pôr em prática. Eu tenho que me esforçar mais. E eu percebo que é tão bacana que acaba se tornando uma coisa natural. E aí o fluxo do amor, quando a gente entra nesse fluxo desse amor, assim, a coisa flui. Então, muito, foi isso que eu aprendi um pouco desse texto. Mário, isso chama-se fé. Está aqui, ó, tudo aqui, é só a gente trabalhar. Todo dia é o coração e Abraão, né? Mário, comentando sobre o Espírito Santo. Na reunião de Natal, o Dalton, na reunião da família, o Dalton pede para eu fazer oração antes da refeição. Me pegou numa surpresa incrível. Chamei o Espírito Santo, eu falei tanta coisa que eu não me lembro. E eu vi meu filho ficar contente nas palavras que eu falei. Mas eu não sei o que eu falei. Até hoje fico matutando e não me lembro. Talvez o Dalton saiba o que eu falei, não sei. Eu escrevi uma frase aqui sobre aquelas passagens que é, abre aspas, ajustar-se de modo ao modo de agir de Deus. Sintonizar-se à sua... Ajustar-se ao modo de agir de Deus. São três. Interessante, né? Mário, você poderia repetir, por favor?
ajustar-se ao modo de agir de Deus, sintonizar-se à sua vontade. Obrigado, Mário. A justiça de Deus, ela é infinitamente superior à lei. Infinitamente superior à lei. Mas as leis do homem, né? A lei, as leis que são proclamadas de Moisés, os 10 mandamentos, todas as leis que os judeus colocavam, eles amparavam nisso. Por quê? Porque se você se apega à norma, você fica preso, você fica limitado. E o que Deus quer, o que Jesus comunica, é abrir o coração. O que Ele quer é que você ative, exatamente, você vire sol. Ele quer que você ilumine as outras pessoas. E não ficar fechado. Eu não posso falar isso. Eu não posso ser assim. Eu devo que fazer isso. Você não vai na missa no domingo? Ai, meu, mas que cristão. Pô, não deu para ir no domingo. Eu quero ir na missa aos domingos. É bom ir na missa. Mas não é isso que é o essencial. É isso que eu quero dizer. O essencial é o teu coração estar aberto. É o que você fez. Você invocou o Espírito e o teu coração estava pronto para recebê-lo. Porque, às vezes, a pessoa pode invocar o Espírito e não receber. Porque não está preparado. Às vezes tem que assoprar, tirar aquelas cinzas para a brasa acender. Sabe? E o que nós fazemos aqui, de certa forma, é isso. E o método nos fez pensar de uma forma um pouco mais, não digo acadêmica, viu, Dalton, mas é quase acadêmica, né? A Neuza falou uma coisa importante, é como se nós estivéssemos nos preparando. Daqui a pouco eu vou virar padre, hein? Daqui a pouco eu vou virar padre. Aí, demais. O texto é do... O texto seria do dia 5? É esse ou não? Dia 5 dia 5. Então, porque ali para mim, o que Abrão, o que me diz para mim? Abrão, ele mostra claramente para a gente que nós temos que acreditar em Deus, confiar. E quando Deus fala para nós que aquilo que o Mário falou agora há pouco te sente, ele fala, vai, a gente tem que acreditar e ir, certo? Quer dizer, baseado em você estar com coisas corretas, fazer as coisas corretas e você acreditar na palavra de Deus. E para mim, a transfiguração, o que passa assim, pessoalmente para mim, ele é bastante claro. Quer dizer, você quando está junto com Deus, é coisa assim, dá vontade de não sair nunca de lá, né? Quer dizer, lá você está naquela bolinha, vamos construir aqui uma barraquinha, vamos ficar aqui, que é coisa maravilhosa. Mas Deus mostra para nós que não, que nós temos que voltar para a Terra. E aqui que as coisas acontecem. Aonde nós vamos ter que colocar em prática tudo isso para valer. Senão não tem nada que tenha resultado, né? Isso que passa para mim. Por exemplo, eu escrevi bastante. Não bastante para o meu padrão. Mas eu perguntei, né? Como é que Deus se comunica comigo? Tá vendo? Através de sua palavra, do seu Espírito em mim, sinto sua presença, tenho um diálogo com Ele, sinto que preciso prestar mais atenção, me aprofundar. E Deus também fala pelos acontecimentos em minha vida. Ele me direciona. Para mim é claro que a vida é uma passagem, que as glórias da sua vida passam. Em Abrão, Deus tinha plano de criar uma grande nação, o seu povo. Então, desde pequeno, isso aqui é uma coisa da minha realidade. Eu sou chamado a buscar a santificação. Daí veja que eu coloquei de bastante pessoal. Andei na corda bamba na minha adolescência, cometendo muitos pecados. Poderia ter meu curso de vida desviado, mas o Senhor me segurou em seu redil. Daí, quando eu cheguei em São Paulo, bendito seja o Senhor que, através da tia Titi, me caminhou para o Opus Dei. O retiro que fiz foi decisivo para a minha vida.
reacendeu a religiosidade e o desejo de santidade. Então, Deus me chama a santidade. E muitas vezes me desviei desse caminho. E aí vai para frente, né? Você vai o que Deus quer. Então, mas é isso mesmo, para o nosso histórico de vida. Mas se você perguntar o que realmente é o fio condutor da minha vida, é que eu sei claramente que Deus quer que eu busque a santidade. Então, né, o que Deus quer? Como é que Ele se comunica? Como é que Ele se comunica comigo? Então, mas isso é a minha experiência pessoal que eu coloquei aí nesse texto, uma parte do texto da minha reflexão. Tá? Mas é isso, quer dizer, só livre pensar, só pensar a partir daquilo que o texto me induziu. Alguém queria colocar mais alguma coisa, assim, do plano pessoal? Então, vamos partir para a parte 2. Eu vou colocar aqui o que a Nelma mandou. Lembra que ela falou que ia participar, que ela ia mandar? Então, olha, quem lê para mim? Alguém quer ler? Posso ler? Isso. Posso ler? Pode. Dalton, bom dia. Como falei na semana passada, hoje tenho um compromisso na paróquia a qual pertenço. Fiz algumas reflexões sobre o tema abordado na semana passada, conforme segue. Assim como Deus aparece de repente na vida de Abraão, ele pode surgir em nossas vidas? É difícil responder ao sim de Deus quando ele não coincide com a nossa vontade? As promessas que Deus faz a Abraão podem ser feitas para você nos dias atuais? Na carta de São Paulo a Timóteo, Paulo exorta-o a permanecer firme na doutrina recebida, a combater falsos doutores da lei e a permanecer firmes pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus, um chamado santo e que é sustentado com sua graça. Mateus, nesse Evangelho, narra a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali foi confirmada a identidade de Jesus aos seus discípulos. E no Salmo responsorial, sentimos a confiança na graça e na salvação que provém de Deus. Fazendo um paralelo de todos os questionamentos que fiz, elaboraria o texto da seguinte forma: Deus tem um propósito, um chamado em nossas vidas. Assim como apareceu de repente na vida de Abrão, também pode surgir em nossas vidas de forma inesperada. É difícil responder ao chamado, mas há a promessa que bênçãos recaiam sobre aqueles que obedecem às ordens de Deus. É fácil? Não. Mas este chamado é sustentado pela graça que vem de Deus. No Evangelho, foi identificada a pessoa de Jesus por intermédio da transfiguração. Jesus é a promessa de salvação do Pai para nós, e o Salmo vem nos encorajar a seguir firmes no caminho de Deus, pois ele nos alimenta em tempo de penúria. Derrama a sua graça sobre a terra, pousa o seu olhar sobre os que o temem. É nosso auxílio e proteção. Pronto, inauguramos com a Nelma. Agora, vamos lá. Você vê, aí a compreensão dela é o que ela falaria em termos de um resumo homilético. O que ela falaria? Começa com algumas perguntas e vai fazendo algumas afirmações muito legais, né? Vamos lá. E vocês, o que fizeram? Bom, eu posso fazer minha breve homilia aqui, tá? Sim, claro. O mundo vai cair. Quando Deus pede a Abraão para deixar os seus e se dirigir à terra prometida, fica claro que a sua docilidade, pois ele acredita nas bênçãos que virão à sua descendência. Grande é a fé de Abraão. Assim como as promessas
Assim como as promessas, assim como a promessa à pessoa de Abraão, a cada pessoa que Deus cria, ele tem um plano e nos cabe encontrá-lo. Somente pelo trato contínuo e íntimo, isto é, na oração pessoal, é possível compreender os desígnios de Deus para cada um. É preciso ouvir o coração para conhecer a vontade de Deus para nós. Portanto, contar com a graça que Deus nos dá para entender sua mensagem para nós. Deus também concede a Paulo e Timóteo a graça, a esperança pela fé, logo o chamado à santidade. Paulo, ao dizer que orava por Timóteo continuamente, noite e dia, Paulo usou a expressão oração contínua, reforçando que o cristão está a caminho da santidade e que deve rezar sempre. A oração é um dom divino. O caminho que nos indicam essas leituras, tanto de Abraão como de Paulo a Timóteo, é o caminho seguro para a felicidade. Todo mundo almeja a felicidade aqui na Terra, mas isso é pouco para o cristão de verdade na busca da verdadeira pátria revelada e confirmada por Jesus Cristo. Jesus resplandece durante a transfiguração para que os 3 discípulos que a presenciaram fossem confirmados na fé. Os apóstolos presenciariam a morte de Jesus na cruz e também veriam depois a ressurreição. Ora bem, o caminho do cristão também é da cruz. Mesmo os não cristãos pagãos passam por sofrimentos. Para nós, o sofrimento, acolhido e entendido como parte da vontade de Deus, é caminho para a santidade. Na prática, podemos agradecer a Deus tudo de bom que essa vida nos oferece, dando uma conotação sobrenatural ao nosso dia a dia. Quando as dificuldades aparecem, nós devemos saber que fazem parte da vontade de Deus para cada um. O caminho ordinário do cristão está pautado nos 10 mandamentos. Pela oração, o cristão entende as ocasiões em que se pode ter falhado e caído. Mas pela fé, nos sacramentos, especialmente na confissão, podemos voltar à vida da graça. Fé também na Eucaristia, que é o rico alimento espiritual da vida cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, caminho seguro. Quando lemos o Evangelho da Transfiguração, podemos dizer que é a síntese do mistério da morte e ressurreição de Jesus, e expressão da vocação do cristão. Pedro está presente na hora da transfiguração e é a pedra fundamental da igreja. Na igreja, encontramos o caminho para o céu, a terra que nos é prometida, como foi para Abraão. Através das práticas que a igreja nos oferece, estaremos seguros que podemos chegar a muita humildade nessa hora, né? Aqui nesta vida. Deus Pai lê o coração de cada um e conhece a retidão com que fazemos as nossas obras. São as coisas pequenas que nos
que nós realizamos que marcam a nossa caminhada de amor, assim como a de Abraão, a de Paulo e Timóteo, e também como foi a daqueles primeiros discípulos. É isso. Ok. Eu vou tentar compartilhar aqui, Dalton. Ver se eu consigo. Acho que na Vila Mariana é uma ventania enorme. Vai chover já já. Está compartilhado. Então, vamos lá. Primeira liturgia, né, do dia 5, primeira leitura. Abraão é chamado por Deus para uma missão, desde que deixe o conforto e a segurança da casa de seu pai, para crer nas promessas de Deus, de que ele fará de Abraão uma grande nação. Abraão não sabia sequer para onde deveria ir, pois Deus disse que lhe mostraria o lugar. Ele então teve fé, acreditou e aceitou o chamado de Deus. Deus estaria formando o povo de Israel, seu povo. Na segunda leitura, Paulo convida Timóteo para ser seu sucessor, porém, convida-o também para sofrer com ele no Evangelho, enfrentar os desafios que deveria passar ao aceitar esse chamado de Deus, mas a grande boa notícia é que Jesus estaria com ele. A promessa de vida eterna retira o foco do sofrimento, pois Timóteo acreditava e tinha fé nas promessas de Deus e aceitou o seu chamado. Evangelho. Deus se fez ouvir para que os apóstolos conhecessem sua vontade e também confirmou a identidade divina de Jesus. Jesus, Filho de Deus, portanto, Deus. A vontade de Deus é manifestada nas leituras e no Evangelho e, por sua graça, realiza seus desígnios. O Salmo confirma todos esses acontecimentos de maneira incontestável. E a conclusão, entre as duas leituras e o Evangelho, fica bem claro que Deus tem um chamado para Abraão, Timóteo e para os apóstolos. Esse é meu filho amado, escutem o que ele diz. Deus expressa a sua vontade e coloca seu chamado para cada um. Bem simplesinho. Muito bom. Maravilhoso, Eduardo. Parabéns. Parabéns. Posso fazer o rapidinho meu? Claro. No segundo domingo da Quaresma, a palavra de Deus define o caminho que o verdadeiro discípulo deve seguir. É o caminho da escuta atenta de que Deus e de seus projetos da obediência total e radical aos planos do Pai. O Evangelho relata a transfiguração de Jesus. Recorrendo a elementos simbólicos do Antigo Testamento, o autor apresenta-nos uma catequese sobre Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concretizar o seu projeto libertador em favor dos homens através do dom da vida. Aos discípulos desanimados e assustados, Jesus diz: o caminho do dom da vida não conduz ao fracasso, mas à vida plena e definitiva. Segui vós também. Na primeira leitura, apresenta-se a figura de Abraão. Abraão é o homem de fé que vive numa constante escuta de Deus, que sabe ler os seus sinais, que aceita os apelos de Deus e que lhes responde com sinais, que aceita os apelos de Deus e que lhes responde com a obediência total e com a entrega confiável. Nessa perspectiva, ele é o modelo de crente que percebe o projeto de Deus e o segue de todo o coração. Na segunda leitura, há um apelo aos seguidores de Jesus no sentido de que sejam, de forma verdadeira,
empenhada e coerente as testemunhas do projeto de Deus no mundo. Nada menos o medo, o comodismo e a insatisfação pode distrair o discípulo dessa responsabilidade. E os discípulos somos nós. Olha isso. Legal, Jorge. Quem mais gostaria de compartilhar? Oi? Um só, né, Dal? Um só de cada vez, então a gente não ouve. É um só de cada vez pior, né? Ah, sim, um só de cada vez. Ninguém mais? E a Sueli, está quietinha por quê, Sueli? Se manifesta? Vocês estão me escutando? Não, estamos te escutando. Só não estamos te vendo. Então, sumiu a imagem, não sei o que aconteceu. Eu vou ler o meu. Eu vou ler o meu porque eu preciso sair daqui a pouco para buscar as netas. Eu também meio que peguei o bonde andando, porque na semana passada eu não estive, né? Então, eu fiz mais ou menos... Enfim, na primeira leitura, Deus se dirige a Abraão e lhe promete bênçãos, uma grande descendência. E, para tanto, Abraão deveria deixar a sua família, né? Desapegar, né? E seguir para onde Deus lhe indicasse. E mesmo sabendo que a sua esposa Sara era estéril, nesse sentido a geração de Abraão estava com os dias contados, ele confiou e correspondeu com a confiança à vontade de Deus, porque Deus tinha lhe prometido uma grande descendência, certo? Então nós devemos ter em mente que desde há muito tempo Deus já nos pede para crer e confiar, ainda que não conheçamos o que nos espera. Temos a promessa alicerçada no amor de Deus. O salmo proposto na liturgia vem nos certificar de que a graça e a salvação do Senhor são bênçãos, que Ele já em Gênesis nos prometera. Em qualquer tempo, o importante é confiar no Senhor, cujo desígnio é conservar a vida. A segunda leitura nos convida a uma total entrega a Deus, dando testemunho, assim como ele, Paulo, que mesmo prisioneiro e prestes a ser martirizado, demonstra uma força superior para seguir exaltando Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nos veio como homem para nos salvar, e que destrói a morte pela ressurreição e ilumina a vida com o anúncio do Evangelho. Portanto, cabe a nós sermos testemunha da presença de Deus em nós, que é luz e ilumina a nossa vida. O Evangelho nos mostra a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, que manifesta a sua glória através de sinais luminosos, como as suas vestes, o seu rosto que brilham como o sol. Traz como testemunha Moisés, aquele que fez a aliança, e Elias, o primeiro profeta. E a nuvem, que também era luminosa, traz a voz de Deus, que diz que Jesus é seu Filho amado, e fala que nós devemos escutá-lo. Portanto, como fez Abraão, como fez Paulo e Pedro, nós também devemos escutar a Deus quando nos fala e nos entregar totalmente a Ele, confiando as nossas vidas e dando testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, Sueli. Alguém mais quer compartilhar? Vocês acharam que alguém colocou alguma coisa errada? Eu achei tudo muito parecido. O entendimento. Você vê que tem uma linha condutora, você vê que a ideia principal está aí, certo? E aí, agora é uma questão só de ir aprimorando, certo? De desenvolvendo um pouco mais, trazendo para a vida, né? Como é que você vai falar, o que vai ser, o que você vai dizer para as pessoas a partir disso, como aplica na vida das pessoas.
Então, a gente foi muito bem na primeira parte, a Nelma questionou bastante isso aí, mas é isso, sabe? Então, a partir disso, a gente consegue ir desenvolvendo a homilia. Eu vou propor para vocês, eu vou mandar os textos do dia 26, do domingo, dia 26, para a gente fazer um estudo para a próxima semana, tá? Então, de qualquer forma, eu vou pegar Olha, a fonte que eu tenho buscado, que é a fonte principal dos textos, se entra, por exemplo, CNBB, liturgia diária, CNBB, liturgia diária. Lá, a hora que você faz isso, ele já te remete, CNBB, liturgia diária, ele já te remete para um calendário. Você clica em cima do calendário, ele já abre, as leituras já estão lá, já está tudo direitinho. Então, a proposta é que a gente faça para o domingo, dia 26. E na próxima semana, então, a gente, utilizando esse mesmo método, a gente trabalhe em cima de do começo ao fim, né? Tá? Mas temos uma semana aí. Como retiro de carnaval aí. Boa ideia, boa ideia. Tá bom? Alguém tem alguma coisa mais para falar? Algum comentário? Então, vamos pedir para a Xizue fazer o nosso encerramento. Posso ler uma oração aqui? Pode, depois a Xizue faz. Vou ler aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus de nossos pais, bendizemos-te, agradecidos, porque a mensagem da transfiguração de Jesus, teu Filho, antecipa a glória luminosa da Páscoa, da ressurreição. Tal esperança dá alento à nossa vida errante, especialmente quando esta apresenta o lado ferido da cruz com Cristo, quando nos cercam a escuridão e a dúvida, o temor e a fadiga. Então, Jesus, como aos apóstolos no Tabor, diz-nos: levantai-vos, não temais, eu estou convosco no caminho, e na linha do horizonte desperta já a aurora pascal. Faz, Senhor, que cumpramos as exigências da fé que nos pede, escutando Jesus e seguindo os seus passos com alegria. Amém. Amém. Vamos lá, Jesus. Eu quero agradecer a Jesus pela alegria de estar aqui. Senhor, na tua infinita bondade, tu me oferece pessoas para o meu crescimento. Estou aqui com o coração aberto. Dá-me a graça de encontrar esse tesouro escondido, e pela fé, alcançar o vosso coração. Na força de uma confiança inabalável, que me leve a perceber e descobrir em tudo o vosso amor. Amém. 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 Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho Filho, e ao e ao Espírito Espírito Santo, Santo, como era no no princípio, princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Anjo do Senhor, Senhor, meu meu zeloso zeloso guardador, guardador, se a se ti a me ti me confiou a confiou piedade divina, a sempre me divina, sempre me rege, reges, me guarde, me governe governe, e me ilumine. ilumine. Amém. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos no coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até Amém. quinta-feira, pessoal. Até.